Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor sempre engrandecido na vida do seu povo. Quero agradecer a atenção de todos e convidá-los ao estudo da preciosa Palavra de Deus. Nessa tarde eu quero trazer a seguinte reflexão: a lembrança de um Deus que nunca esquece. Meus irmãos, eu gostaria de refletir sobre isso. A lembrança de um Deus que nunca esquece. É uma palavra de reflexão, uma palavra de devocional, de consolo e de ânimo ao coração do povo de Deus. Eu queria pensar nisso, e para pensarmos, tem 4 situações na Bíblia onde falam que Deus se lembrou. Eu queria entender cada uma delas e tirar lições preciosas para nós. Então vamos caminhar por meio desses textos. São pelo menos 4 que eu selecionei aqui. A primeira está em Gênesis capítulo 8. Então em Gênesis capítulo 8, no versículo 1, diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Meus irmãos, a primeira passagem é essa. Deus se lembrou de Noé quando Noé estava na arca. Vamos entender. Primeiro, quando fala que Deus se lembrou, é claro, Deus nunca esquece. Deus é onisciente. O que a Bíblia quer dizer quando usa a expressão Deus se lembrou? São 2 formas da gente entender. A primeira, nós temos um recurso de linguagem chamado antropopatismo. O que é antropopatismo? Antropos quer dizer homem e patem quer dizer sentimento. É quando nós atribuímos um sentimento humano a alguém que não é humano. Nós temos essa forma de linguagem, assim como nós temos o antropomorfismo. O antropomorfismo é atribuir uma forma humana a alguém que não é humano. Veja, antropomorfismo. A gente fala o pé da cadeira, o dente do alho, a cabeça de cebola. Quer dizer, a gente está atribuindo formas humanas a algo que não é humano. É só uma maneira de comunicar. É só uma maneira de falar. Aí nós fazemos isso também nos sentimentos. Nós atribuímos sentimentos humanos a alguém que não é humano. É só uma maneira de comunicar. Aí vai ter passagens na Bíblia que vão dizer que Deus se arrependeu. Não é que ele tem esse sentimento humano de se arrepender. A Bíblia só está querendo explicar o que aconteceu quando Deus ia fazer de uma maneira e depois decidiu fazer de outra. Não é que ele errou. Não é que ele não sabia que ia acontecer isso. Não é que ele achou que fez algo errado. É que ele, por algum motivo, ia fazer dessa maneira. Aí, mediante a reação do homem, ele escolheu fazer de outra maneira. Entendeu o que é antropopatismo? Atribuir sentimento humano a alguém que não é humano. Aí, no caso, quando fala que Deus se lembrou, primeiro está atribuindo uma situação humana a quem não é humano. Por que isso? E a segunda razão. Deus não se esqueceu de Noé. Mas vamos lembrar como é que foi a história? Noé constrói a arca. A construção da arca parece que levou cerca de 120 anos. Depois que Noé constrói a arca, Noé entra na arca e fica na arca 7 dias esperando ver a chuva. Depois dos 7 dias, vem a chuva. E chove por 40 dias. E depois de chover por 40 dias, a Bíblia fala que a arca ela ficou vagando nas águas por cerca de 1 ano. Meus irmãos, percebe aí vários intervalos de tempo? Deus não falou para Noé, Noé, você vai construir a arca por 120 anos. Hoje nós sabemos, mas Noé não sabia com antecipação. Ele só foi construindo a arca. Quando a arca ficou pronta e Deus mandou Noé entrar na arca, Deus não falou, olha Noé, você vai ficar 7 dias esperando a chuva. Hoje nós sabemos que ele ficou 7 dias, mas Noé não sabia que seria 7 dias. Depois que vem a chuva, Deus não falou que iria chover 40 dias. Noé só viu chovendo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ele não sabia por quantos dias iria chover. Hoje nós sabemos. Depois que a chuva termina, Deus não falou, Noé, você vai ficar 1 ano à deriva sobre as águas. Deus não falou que seria 1 ano.
Hoje nós sabemos, porque nós vemos o relato já acontecido. O que eu quero dizer com isso? Como Noé ficou dentro da arca esse tempo todo, é possível que em algum momento Noé tenha se sentido esquecido. Não é que Deus se esqueceu, é que em algum momento ele se sentiu esquecido. Deus não chegou nele e falou assim: Noé, pega o calendário e fica contando os dias. Quando chegar tal dia, você poderá sair da arca. Não foi assim. Noé tinha que esperar o tempo de Deus, sem saber quanto duraria esse tempo. Vamos trazer para a nossa realidade? Você está desempregado. Você sabe que Deus é o Deus da providência. Mas você está desempregado já tem um tempão e nada da porta de trabalho vir. É natural nós, em algum momento, nos sentirmos esquecidos. Você está enfermo. Você sabe que Deus, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus da cura. Mas essa enfermidade já dura um tempão, você está prostrado, você está sentindo dores. Meu irmão, é possível que nós nos sintamos esquecidos. Não é que Deus se esqueceu. Percebeu qual é a ideia aí do texto dizer que Deus se esqueceu? Não é que Ele se esquece, é que nós, às vezes, nos sentimos esquecidos. E a maneira de falar é com esse antropopatismo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Entenderam? Mas a maravilha é que o texto fala que esse Deus, que nós às vezes achamos que se esquece, chega um momento onde esse Deus mostra o cuidado dele com a gente. E o texto faz questão de dizer que quando chegou o momento, Deus mostrou que ele tinha cuidado não apenas por Noé. O versículo 1 fala que Deus lembrou de Noé, da esposa de Noé, dos filhos de Noé, das noras de Noé e de todos os animais que estavam dentro da arca, os animais selvagens e os animais domésticos. Deus se lembrou do coelho, se lembrou do gato, se lembrou da capivara, se lembrou da anta, se lembrou da preá. Meus irmãos, é maravilhoso saber. Nosso Deus, nada está oculto aos seus olhos, nem os animais mais inferiores, se a gente quisesse colocar assim, Deus cuida deles. Não é assim com você? Não é assim comigo? Jesus vai fazer uma comparação. Se o Senhor, Ele cuida das andorinhas, se Ele cuida dos pardais, se Ele cuida dos lírios no campo, Ele não vai cuidar de nós, que somos muito mais importantes do que as demais criaturas? Oh, meus irmãos, em primeiro lugar isso. Deus, Ele se lembra, e Ele se lembra de cada um de nós, até dos animais mais inferiores. Essa é a primeira lição. A segunda, como é que Deus se lembra da gente? Qual é o gatilho? O que é que dispara essa lembrança de Deus sobre o seu povo? Ele que nunca se esquece. O que faz com que ele venha ao nosso encontro? Abre, por favor, em Êxodo. Desculpe, Êxodo capítulo 2, versículo 24, 23 e 24. Êxodo 2, versículos 23 e 24. Vamos nos ensinar assim. Verso 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. A palavra de Deus, mais uma vez, está usando a expressão lembrou-se Deus. E agora, qual foi o gatilho? O que levou Deus a se lembrar? O povo de Israel tinha ido para o Egito 400 anos antes. Na colocação de Estevão, em Atos 7, 430 anos antes. E ali ele se tornou escravo. E sendo escravo, começou a sofrer. Sofreu 10 anos, 50 anos, 100 anos. Chegou o momento que o povo começou a se sentir esquecido. Sofreu 200 anos, sofreu 300 anos. Depois de 400 anos, parece que o povo começou a clamar de uma maneira especial. Parece que o povo começou a clamar de uma maneira intensa. É o que diz os versículos 23 e 24. Eles começaram a gemer. E nesse clamor, o clamor subiu até Deus. E quando o clamor subiu até Deus, Deus se lembrou. Meus irmãos, ora,
Deus, ele está atento a todas as suas criaturas. Lá na arca, até os animais selváticos e os animais domésticos. Fala que Deus estava se lembrando deles. Mas o que é que faz com que Deus, ele venha ao nosso encontro? O que é que faz com que Deus, ele se manifeste diante de nós? Ora, entre os muitos gatilhos, graça, misericórdia, bondade, aqui está dizendo que houve algo do homem que fez com que Deus se lembrasse. Algo do povo de Deus que fez com que Deus se lembrasse. Foi o que foi? O clamor do povo. O clamor, o gemido. Parece que agora o povo estava clamando com uma intensidade especial. A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não imaginas. Clama, meu irmão, clama. Aqui está falando de algo intenso, está falando de algo especial, está falando de uma busca maior, uma dependência, uma necessidade. Eu diria até uma pontada de desespero. Senhor, se tu não fores comigo, o que há de ser de mim? Deus, eu estou aqui no Egito, eu estou escravo, meus filhos sendo jogados no mar para que crocodilos comam, para que o menino se afogue. Senhor, olha para a minha servidão, olha para a minha luta, olha para a minha dificuldade. Meu irmão, foi com esse clamor, foi com essa busca, foi com essa dependência, foi com essa pontada de desespero que Deus se manifestou ao povo de Israel ali. Deus se lembra de todos. Deus se lembra até dos animais selváticos e dos animais domésticos. Mas parece que o gatilho que manifesta essa lembrança de Deus, da parte do homem, é o seu clamor, é a sua busca. Meu irmão, se dispõe a clamar, se dispõe a buscar, apresente a sua demanda, a sua queixa, a sua necessidade diante de Deus, com choro, com jejum, com lágrimas, com piedade, com quebrantamento. Porque a Bíblia fala que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A Bíblia vai nos ensinar isso de tantas formas. A Bíblia fala sobre a parábola da viúva, ensinada pelo próprio Senhor Jesus. A viúva todo dia ia ao juiz, o juiz iníquo. E mediante ao clamor da viúva, chegou uma hora que o juiz atendeu, mesmo sendo iníquo. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina isso em tantas situações. A Bíblia fala de uma mulher que tinha filha que estava endemoniada, começa a seguir Jesus Cristo. Jesus, olha para minha filha, olha para minha filha, olha para minha filha. Jesus, no primeiro momento, não dava atenção. Talvez ela pudesse dizer assim: Jesus se esqueceu de mim. Mas aí as pessoas falam: Senhor, despede a mulher. Percebe que o clamor demonstra reação? Aí Jesus fala: não, ela não é certo tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher vem clamando. Essa mulher fala: é verdade, Senhor. Mas olha, os cachorrinhos comem das migalhas. Então, Senhor, nem que seja uma migalha, despede para mim. Percebe, meu irmão, o que dispara a lembrança de Deus? O clamor do povo do Senhor. Primeira lição: Deus se lembra de todos. Deus se lembra até dos animais selváticos, dos animais domésticos. Segunda lição: o que é que dispara a lembrança de Deus? O profundo e intenso clamor do seu povo. Terceira lição: volta para Gênesis, capítulo 30. Gênesis, capítulo 30. Queria chamar a sua atenção para esse versículo aqui, que mais uma vez fala de Deus se lembrando. Versículo 22 diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Meu irmão, veja, Deus se lembra de todos. Jacó estava com 4 mulheres. A primeira tinha filhos, a segunda tinha filhos, a terceira tinha filhos. Só Raquel que não tinha filhos. A primeira já tinha 4, 5 filhos, quer dizer que já há 6, 7 anos que estava tendo gestações. A segunda tinha seus filhos, a terceira tinha seus filhos. Quer dizer, o fato é o seguinte: ao longo dos anos, no decorrer dos anos, todas estavam tendo filhos, mas Raquel se sentia esquecida. Ela se sentia esquecida. Aí a Bíblia fala que Deus a ouviu. Observe que no verso 22 fala que Deus a ouviu. E quando Deus a ouviu, Deus se lembrou dela. O clamor faz com que Deus se lembre de nós.
E quando Deus se lembrou, o que aconteceu com Raquel? Deus a fez fecunda. Primeira lição, Deus se lembra de todos, até dos animais selváticos e dos animais domésticos. A segunda lição, Deus se lembra mediante o clamor do seu povo. Pode clamar que Deus venha ao teu encontro. E a terceira lição, quando Deus se lembra, milagres acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus se lembra, milagres acontecem. Aquela mulher estéril, aquela mulher infértil, Deus a ouviu e agora ela é fecunda. Agora ela é fértil, agora ela está gerando um filho. Meu irmão, quando Deus se lembra, milagres acontecem. Essa mulher era casada já há vários anos. E no decorrer dos anos, ela não conseguia engravidar. Ou talvez ela tivesse engravidado e tido aquilo que é chamado de aborto espontâneo. Então, possibilidades. O fato é o seguinte, fisicamente ela não tinha condições de gerar um filho. Ela clamou. Mediante o clamor dela, Deus a ouviu. E quando Deus se lembra, milagres acontecem. Meu irmão, clame ao Senhor. Todos nós estamos patentes aos olhos do Senhor, até os animais selváticos, os animais domésticos. Raquel podia ser esquecida para aquelas outras mulheres, mas Deus se lembrava dela. Clame ao Senhor. E mediante o clamor, Deus há de se lembrar. E quando Deus se lembra, milagres acontecem. Deus há de se lembrar do seu casamento e trazer milagres de restauração. Deus há de se lembrar da sua saúde e trazer milagre de cura. Deus há de se lembrar da sua família, dos seus filhos e trazer um milagre de salvação. Meu irmão, quando Deus se lembra, milagres acontecem. Creia nisso, confia nisso, busque isso. Busque a lembrança de Deus sobre a sua vida. E como é que a gente busca? Clamando. Clamando, jejuando, se humilhando, chorando, se quebrantando. Clame a mim e responder-te-ei. É o convite do Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, é a promessa do Senhor. Coisas essas que nem imaginas, é a surpresa que o Senhor há de trazer na sua vida. Meu irmão, Deus se lembra. Deus se lembra de todos nós. Deus manifesta a sua lembrança quando nós clamamos. E quando Deus manifesta essa lembrança, milagres acontecem. Quarta e última lição. Me acompanhe, por favor, no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, é o 8º livro da Bíblia. Qual é a narrativa de Ruth? Se você observar no versículo 1, desculpem, Ruth capítulo 1, se você observar no versículo 1, você vai entender um pouco a narrativa. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Havia fome na terra. Então, havia grandes períodos de seca. Não dava para criar gado, não dava para plantar. Aí, um homem de Belém, e é curioso, fome na terra, fome em Belém. Belém quer dizer casa do pão. Havia fome na casa do pão. Faltava pão na casa do pão. O pessoal de Belém talvez tivesse se sentido esquecido. E nisso, se sentindo esquecido, teve um homem, Elimeleque, que sai de Belém, da casa do pão, para procurar pão em terra estranha. E lá em terra estranha, o que acontece? Seus filhos se casam com as mulheres da terra estranha. Acontece que Elimeleque morre. Acontece que o primeiro filho morre e o segundo filho morre. Eles passaram um período de tempo na terra estranha, ali em Moabe, sentindo fome, se sentindo esquecido. E agora está a esposa de Elimeleque, Noemi, com as suas noras, se sentindo esquecidas, famintas e viúvas abandonadas. E foi nesse contexto que o texto diz, aqui no versículo 6, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Chegou o momento onde Deus se lembrou do povo lá em Belém, aquele povo que ela tinha abandonado.
aquele povo que o seu marido tinha deixado porque lá faltava pão. Chegou o momento que Deus se lembrou daquele povo. Meu irmão, olha, a quarta lição, a última lição, é que a lembrança de Deus se manifesta no intervalo de tempo. E a gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Nós queremos que as coisas de Deus conosco sejam no imediato, no automático, seja online. Meu irmão, entendamos isso. O Deus que não precisa de tempo, ele também não tem pressa. Esse Deus que poderia criar o mundo assim, haja tudo e ouve tudo, ele levou 7 dias. Porque ele quer me ensinar a aprender a esperar o tempo dele, e o tempo dele é perfeito. O tempo dele é o tempo oportuno. É o tempo que realmente é necessário para que a maravilha, para que o milagre seja maior. Noé, na arca, ele só se sentiu esquecido porque havia um tempo que ele estava lá dentro. Qual era a necessidade de Noé? Aprender a esperar o tempo de Deus. Ora, o povo de Israel lá no Egito, 400 anos. O que eles estavam precisando? Aprender a esperar o tempo de Deus. Raquel, ora, a irmã engravidou várias vezes. As servas engravidaram várias vezes e ela nada. Qual era a necessidade dela? Aprender a esperar o tempo de Deus. A história aqui de Ruth, ora, eles saíram de Belém, eles ficaram em Moabe um tempão. Depois de um tempo, eles se lembram, eles ouvem que Deus se lembrou do seu povo. Quer dizer, levou um tempo para que Deus manifestasse a sua lembrança. E isso daqui quer me ensinar a entender isso. Confiar que Deus não está esquecido de ninguém. Não está esquecido nem dos animais, e domésticos ou selvagens. Não está esquecido de mim, da minha esposa, dos meus filhos, nem das minhas noras. Primeiro lugar é isso. O tempo é para que eu manifeste essa fé. Segundo lugar, o tempo de Deus é para me dar a oportunidade de clamar, a oportunidade de depender. Meus irmãos, se tudo fosse online, eu nunca manifestaria a total dependência de Deus, que só acontece quando eu espero o tempo dele. Nunca mostraria até onde vai a minha fidelidade, até onde vai a minha fé, até onde vai a minha busca. O tempo de Deus é para trabalhar coisas no meu coração, coisas na minha vida, coisas no meu caráter, na minha personalidade. O tempo de Deus é para eu ir percebendo os milagres indo acontecendo. Se fosse na mesma hora, eu não teria noção do milagre, eu não teria percepção do milagre. Se fosse na mesma hora que Raquel tivesse engravidado, ela ia dizer assim, grande coisa, Lia pode ter filha, eu também posso. Grande coisa, as servas podem ter filhos, eu também posso. Se não fosse o intervalo de tempo, ela nunca teria noção da grandiosidade do milagre. O tempo é para a gente perceber como é que o milagre foi oportuno, como é que o milagre foi real, como é que o milagre foi maravilhoso. O tempo é para que o agir de Deus trabalhe no meu coração, trabalhe no meu caráter. Porque na maior parte das vezes, o que eu preciso não é do milagre. O que eu preciso é aprender a depender do Senhor, independente do milagre. Percebeu as lições dessa reflexão? As lembranças de um Deus que nunca esquece. E estamos entendendo que quando fala Deus se esqueceu, é um recurso de linguagem chamado antropopatismo, atribuindo a quem não é humano um sentimento humano. Estamos entendendo que fala Deus se esqueceu porque Noé se sentiu esquecido, porque o povo de Israel se sentiu esquecido, porque Raquel se sentiu esquecido, porque Belém se sentiu esquecido. Não é que Deus se esqueceu, é que às vezes nós nos sentimos esquecidos. Mas aí nós vamos notando que quando Deus se lembra, é para mostrar que todos são importantes para Ele, até os animais selváticos e domésticos. Estamos percebendo que Deus se lembra mediante o clamor intenso do seu povo. Estamos percebendo que Deus se lembra manifestando milagres, e milagres maravilhosos. Quando Deus se lembra, milagres acontecem. E estamos percebendo que Deus se lembra no tempo certo. O agir de Deus pede um intervalo de tempo. Isso é para a gente aprender a descansar, para a gente aprender a confiar, para a gente aprender a depender e perseverar. Isso é para a gente perceber como é que o milagre é maravilhoso.
Meu irmão, que Deus se lembre de você. Que Deus venha ao seu encontro e manifeste o seu milagre. Que Deus esteja agindo no tempo oportuno, que o tempo oportuno esteja próximo. Mas, meu irmão, em meio a isso, que você esteja clamando e clamando profundamente para que o agir do Senhor se apresse na sua vida. Louvado seja o Pai, que essa palavra de alguma maneira tenha abençoado o seu coração. Um carinhoso abraço.